Ok, gente, bom dia a todos. Então, meu nome como já foi apresentado, meu nome é Charles, sou aluno da Unifesp em São José dos Campos. Vou apresentar o meu trabalho intitulado Polinômios Ortogonais do Círculo Unitário. Trabalho feito com a orientação da professora Vanessa Páscoa Ferraz, que também é da Unifesp, e é um trabalho que conta com bolsa de iniciação científica da FAPESP. Antes de falar exatamente o que eu faço, eu vou contar um pouquinho de história, né? O tema do meu trabalho pertence a uma área da matemática conhecida por polinômios ortogonais. Uma área que tem raízes relativamente antigas, começou em alguns estudos de Legendre sobre movimento dos planetas, e ele foi levado, a descrição matemática do problema levou Legendre a estudar uma sequência de polinômios que conhecemos hoje por polinômio de Legendre. Depois, outros problemas, a maioria deles vindos da física, levou a sequências de polinômios que também são bem conhecidas na matemática aplicada, como os polinômios de Jacobi, de Hermite, de Laguerre. Todas essas famílias de polinômios foram estudadas independentemente e depois percebeu-se que elas tinham algumas propriedades em comum. Em particular, existia uma de onde a maioria das outras poderia ser deduzida, que é a propriedade de ortogonalidade, que consiste no seguinte: em algum intervalo da reta real, existe uma função peso, W, tal que, se eu pegar dois termos dessa família de polinômios e calcular a integral ponderada do produto delas, se eu pegar dois termos diferentes, a integral dá zero. Se eu pegar dois termos iguais, a integral dá um número positivo. Essa é a chamada propriedade de ortogonalidade, e aí depois começou-se a estudar as propriedades de polinômios que satisfaziam essa ortogonalidade com relação a funções peso mais gerais. E assim começou a ser desenvolvida a teoria geral de polinômios ortogonais da maneira como ela é estudada atualmente. E aí, depois a teoria se desenvolveu, encontrou várias aplicações dentro e fora da matemática. Polinômios ortogonais surgem naturalmente em alguns problemas, por exemplo, de teoria dos números, estudo de frações contínuas, no estudo de certas equações diferenciais, em alguns tópicos de teoria de operadores lineares, e também aparecem em vários problemas de física e de estatística. O que eu vou estudar é um pouquinho diferente do que eu acabei de apresentar. Na primeira metade do século XX, um matemático húngaro chamado Zego começou a explorar uma noção de ortogonalidade um pouquinho diferente entre polinômios. Dessa vez, a ortogonalidade deveria ser avaliada com relação a uma integral de linha ponderada sobre o círculo unitário do plano complexo, né? Não mais o intervalo da reta real. Então, com essa noção de ortogonalidade diferente, surgiu uma teoria diferente de polinômios ortogonais. Uma sequência de polinômios de todos os graus que satisfaz essa propriedade de ortogonalidade no círculo unitário é o que a gente vai entender por polinômios ortogonais do círculo unitário ou polinômios de Zego. E é esse o tema do meu trabalho. Eu vou definir isso com um pouco mais de cuidado agora. Começamos com uma função peso, que vamos supor que ela é uma função integrável e positiva em quase todos os pontos do intervalo de menos π a π. Essa função peso induz um produto interno entre polinômios, que é dada por essa expressão integral, a integral do produto do primeiro termo pelo conjugado do segundo, ponderada pela função peso ômega em cima do círculo unitário. Sendo um produto interno, induz noções como norma, né, que é a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo, e ortogonalidade, que é quando o produto interno entre dois vetores dá zero. A gente pode considerar uma situação um pouco mais geral do que uma função peso. Em vez de fazer uma integral de Riemann com um peso, a gente pode fazer uma integral de Riemann-Stieltjes em cima do círculo unitário. O integrador, a gente vai assumir que é uma função não decrescente e que tem infinitos pontos de aumento. Isso é uma hipótese técnica que garante que essa expressão seja, de fato, um produto interno. Eu vou chamar um integrador assim de função de distribuição. E então vou começar... vamos ver as propriedades de polinômios ortogonais com relação a esse produto interno induzido pela função de distribuição psi.
Um caso particular do que eu estou fazendo aqui é justamente a função peso que a gente tinha anteriormente, né? Se o integrador é uma função diferenciável e essa derivada satisfaz as hipóteses de função peso, a gente recai no caso anterior da integral de Riemann ponderada. Como eu já disse, então, dois polinômios vão ser ortogonais entre si se o produto interno entre eles for zero. É a noção de ortogonalidade que a gente está acostumado. E aqui a definição de sequência de polinômios ortogonais. Pn vai ser uma sequência de polinômios ortogonais se para todo n o Pn for um polinômio de grau exatamente igual a n e se cada dois termos distintos dessa sequência forem ortogonais entre si. Em outros termos, o que eu tenho é uma base ortogonal para o espaço vetorial das funções polinomiais, munido do produto interno induzido por essa distribuição. A primeira pergunta que a gente pode fazer é com relação à existência e, eventualmente, unicidade dessa base ortogonal. A existência é sempre garantida, basta a gente pegar a base 1, z, z ao quadrado, z ao cubo e aplicar o processo de Gram-Schmidt nela. Então, a gente vai ter uma base ortogonal. Então, essa sequência de polinômios ortogonais existe. E se a gente assumir uma condição de normalização, por exemplo, que todos esses polinômios sejam mônicos, então a gente consegue garantir a unicidade. Então, vamos trabalhar com a sequência de polinômios ortogonais mônicos, que vai ser denotada daqui em diante por φn de z. Um exemplo do que eu estou falando, se a gente pegar uma função peso constante igual a 1 sobre o círculo, todo ponto em cima do círculo tem o mesmo peso. Se a gente calcular o produto interno entre as potências de z, vai ver que se as potências forem iguais, o produto interno dá 1. E se forem diferentes, o produto interno dá 0. Então, os polinômios z a n, nesse caso particular, vão ser exatamente os polinômios ortogonais. A gente começa a ver agora algumas propriedades, né? Ver o que é possível falar sobre esses polinômios ortogonais do círculo unitário. A primeira coisa, os zeros desses polinômios pertencem ao disco unitário aberto do plano, né? Todos esses zeros têm módulo menor do que 1. Antes de anunciar outra propriedade, eu vou introduzir a ideia de momento trigonométrico. Dada a função de distribuição, para todo n inteiro, eu defino o Cn, como momento trigonométrico de ordem n, por essa integral. É a integral de z elevado a n sobre o círculo, com relação à distribuição que a gente está trabalhando. Dados os momentos trigonométricos, a gente constrói essa matriz Tn, que é chamada de matriz de Toeplitz. Primeira linha começa no C0 e vai andando para trás, C-1 até C-n. C1, C0 até C-n mais 1, e assim por diante. Essa matriz tem uma propriedade de que os elementos das diagonais dessa matriz são todos iguais. Por exemplo, a diagonal principal é toda formada pelo C0. A diagonal inferior não está aparecendo aqui, mas é tudo C1, a diagonal superior é tudo C-1. Não é difícil verificar que essa matriz Tn é sempre hermitiana e positiva definida. Então, determinante dessas matrizes vai ser sempre positivo, essas matrizes vão ser sempre inversíveis em particular. Além disso, as matrizes de Toeplitz e os momentos Cn podem ser usados para dar uma expressão explícita aos polinômios ortogonais, que é essa fórmula aqui em termos do determinante. Isso aqui é um polinômio em Z, né? Basta a gente expandir esse determinante na última linha para ver isso. E é possível provar que esses são os polinômios ortogonais. Com essa expressão, a gente pode concluir o seguinte: se os números Cn forem conhecidos, os polinômios φn também vão ser conhecidos. Em outros termos, os momentos trigonométricos determinam unicamente uma sequência de polinômios ortogonais. A gente vai voltar nessa questão mais adiante. A outra propriedade desses polinômios diz respeito ao cálculo recursivo deles. Existe uma fórmula de recorrência para esses polinômios ortogonais, conhecida por fórmula de recorrência de Szego, que é essa fórmula que aparece aqui. Veja que a partir do polinômio ortogonal de grau n-1, a gente consegue
obter o polinômio ortogonal de grau n. Veja que existe um termo ΔN nessa recorrência. Esses ΔN são chamados coeficiente de Verblunsky, ou em outros lugares aparece também com o nome de coeficiente de reflexão. Algumas coisas são possíveis falar sobre esses coeficientes ΔN. Primeiro, eles são um termo livre do polinômio ortogonal de grau n. Segundo, o módulo de ΔN é sempre menor do que 1. E, por fim, o ΔN tem uma expressão em termos do produto interno e do polinômio ortogonal de grau n menos 1. Ou seja, se a gente trocar isso nessa fórmula de cima, a gente consegue calcular indutivamente os polinômios ortogonais. Eu tenho o polinômio de grau n menos 1, se eu souber calcular produtos internos entre polinômios quaisquer, né? Eu tenho o φ0, a condição inicial é φ0 igual a 1. Com essa fórmula, eu sou capaz de calcular φ1, φ2, φ3 e assim por diante. Outra coisa que dá para observar também por essa fórmula é que, se forem conhecidos todos os ΔN, serão conhecidos todos os φNs também, por causa da recorrência, serão conhecidos de maneira indutiva. Então, o coeficiente de Verblunsky é outra sequência de parâmetros que determina unicamente a sequência de polinômios ortogonais. Mais algumas propriedades, agora eu vou passar um pouco mais rápido. A primeira é uma aplicação dos polinômios de Zego nas chamadas fórmulas de quadratura de Zego. Considere que a gente tem um problema de aproximar uma integral em cima do círculo unitário dessa forma. Uma função contínua, f no círculo, e a integral é calculada com relação a uma distribuição. É possível construir um tipo de fórmula de quadratura que é análoga à conhecida quadratura de Gauss, ou de Gauss-Jacobi para intervalos na reta real. Esse tipo de quadratura é conhecida por quadratura de Zego. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso. A ideia é que, para aproximar essa integral, a gente usa só o valor do integrando e alguns pontos pré-fixados em cima do círculo unitário. Nessas fórmulas de quadratura de Zego, esses pontos pré-fixados serão os zeros dos chamados polinômios para-ortogonais, que são esses polinômios Bn, definidos aqui com esse parâmetro tau n, que é o número complexo de módulo 1, e que são definidos dessa maneira a partir dos polinômios ortogonais. Outro tipo de propriedade que polinômios ortogonais satisfazem são propriedades extremais. Algumas propriedades são maximizadas ou minimizadas quando a gente está calculando esse máximo e mínimo sobre polinômios restritos a certas condições. Um exemplo só que eu coloco aqui, que é mais rápido de enunciar, é o seguinte: dada essa integral de módulo ao quadrado de polinômio sobre o círculo, com relação a essa distribuição, se entre todos os polinômios de grau menor ou igual a n, aquele que minimiza essa integral é exatamente o polinômio φn, polinômio ortogonal. Existem outras propriedades desse tipo também, né, parecidas com essas, satisfeitas por polinômios ortogonais, mas eu não vou entrar muito nisso. Agora a gente vai voltar naquela questão da determinação da sequência de polinômios ortogonais por sequências especiais de parâmetros. Só que agora a gente vai fazer as coisas no sentido contrário. São dados os parâmetros para a gente e queremos recuperar uma função de distribuição que gera aqueles parâmetros. Um resultado que a gente tem nessa linha é conhecido por teorema de Favart no círculo unitário. A questão é a seguinte: considere que temos uma sequência qualquer de números complexos de módulo menor do que 1. Essa sequência é dada e a gente vai construir uma sequência de polinômios dessa maneira. O φ0 é 1 e o φn é construído por essa fórmula de recorrência, que é exatamente a recorrência de Zego que eu mostrei alguns slides atrás. A pergunta é: existe uma função de distribuição que tem esses polinômios φn como polinômios ortogonais e esses ΔN como coeficiente de Verblunsky? A resposta é sim, e o resultado que diz isso é o conhecido pelo teorema de Favart no círculo unitário. Só uma observação: na demonstração desse teorema, existe
dentre algumas provas que existem, né, uma delas é construtiva, no sentido de que são dadas explicitamente expressões para certas funções, para uma sequência de funções que aproximam e convergem em certo sentido para essa distribuição psi que a gente quer achar. Então, de maneira aproximada, é possível a gente ter uma expressão para psi mesmo. O outro resultado diz respeito aos momentos trigonométricos. Aqui, os polinômios de Zego são usados para resolver um problema de análise clássica. Existe uma classe de problemas estudados em análise conhecidos por problemas de momentos. Eles têm algumas variantes e uma delas é chamada o problema do momento trigonométrico, que eu enuncio aqui. Se é dada uma sequência de números complexos, Cn, indexada aqui nos números inteiros, né, que significa que eu posso ter índices tanto positivos quanto negativos, desejamos encontrar condições necessárias e suficientes para que exista uma função de distribuição em cima do círculo unitário, tal que os momentos trigonométricos dessa distribuição sejam exatamente os números Cn. Para responder esse problema, vamos olhar de novo para as mesmas matrizes de Toeplitz que a gente tinha antes. Se existe uma função de distribuição, a gente viu que essa matriz é hermitiana e positiva definida. Então, a gente tem condições necessárias para resolver o problema. Tn deve ser hermitiana e positiva definida. Acontece que essas mesmas condições são suficientes, ou seja, se essas matrizes forem sempre hermitianas e positivas definidas, eu vou conseguir recuperar uma distribuição que gera esses momentos trigonométricos. E esse resultado é conhecido por teorema do momento trigonométrico. Se as Tn são todas hermitianas positivas definidas, existe uma distribuição que corresponde àqueles momentos. Novamente, para esse teorema também existe uma demonstração construtiva, no sentido de que uma sequência de aproximantes para a distribuição que eu quero pode ser construída de maneira explícita, e na expressão desses aproximantes é usada a quadratura de Zego, que eu falei rapidamente há pouco. Então, é só fechar uma conclusão sobre a parte do meu trabalho que eu apresentei aqui. Eu tenho uma sequência de polinômios ortogonais, que pode ser calculada explicitamente, que é única, e ela é determinada por 3 entes matemáticos que aparentemente não têm relação entre si. Uma função de distribuição, uma sequência de números complexos de módulo menor do que 1, que são os coeficientes de Verbunski, e uma sequência de números complexos que satisfaz algumas hipóteses, que vão ser os momentos trigonométricos. Dada qualquer uma delas, eu consigo obter as outras duas. Existe uma maneira do Cn, eu posso ir para os ΔNs e para a função psi, da psi eu consigo ir para o Cn e para os ΔNs, e assim por diante. Então, existe essa relação entre esses 3 entes matemáticos distintos, e por trás dela está a teoria de polinômios ortogonais. Bom, aqui as principais referências do meu trabalho. Era isso que eu tinha para falar. Eu gosto sempre de incluir agradecimentos ao final, né? Aqui eu agradeço a organização do Simpósio Nacional por dar esse espaço para os estudantes de iniciação científica falarem. Um agradecimento especial para a minha orientadora, a professora Vanessa, por toda a assistência durante o período da IC, e o agradecimento à FAPESP pelo auxílio financeiro. Eu encerro por aqui, deixo aberta a discussão. Obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Charles. Alguma pergunta, pessoal?